Pronto. Só sair. Se não sair daqui da frente. Sai daqui, o Edson da frente. 3, 6, 9. Tá aparecendo 9 caretinhas aqui para mim. Boa noite, boa noite, boa noite, Antônio, Raíssa e tal. Bora dar continuidade aos nossos trabalhos. A nossa disciplina é Direito Processual Penal 1. Nós estamos estudando competência, a delimitação da jurisdição, um pedaço da jurisdição, e nós começamos a estudar na aula passada. Vimos que o Código de Processo Penal ele traz lá os critérios de fixação da competência, lá no artigo 69, e a competência ela vai se dar em razão do lugar, do domicílio ou residência do réu, ela vai se dar em razão da natureza da infração, ela vai se dar pela distribuição, ela pode ocorrer pela prevenção, ela se dá também pela prerrogativa de função, e, por fim, o Código diz também que é critério de fixação da competência a conexão e a continência. Só lembrando que o domicílio da vítima não é critério de fixação de competência no Código de Processo Penal. É no Código de Processo Civil, mas no Código de Processo Penal não. Vimos que ela pode ser absoluta ou relativa. A absoluta é em razão da matéria ou da natureza, razão da pessoa, em razão da função. Já relativa em razão do território, ou pela distribuição, ou pela prevenção, ou pela conexão e continência. Então, nós começamos o estudo da competência na aula passada pela chamada competência em razão do lugar, em latim chamada ratione loci. Ratione loci, ou em razão do lugar, também chamada de competência territorial. Toda vez que se fala em lugar, está se falando de território. Na aula passada, nós demos uma lida, a competência territorial, ela está expressa nos artigos 70 a 73 do Código Penal, e o nosso Código de Processo Penal, e o nosso Código de Processo Penal, ele trouxe a regra, a regra é o local da consumação. A competência em razão do lugar, o Código diz que será o local da consumação. Em outras palavras, o Código de Processo Penal, em razão do lugar, adotou a teoria do resultado. O nosso Código de Processo Penal, ele adotou a teoria do resultado. Por que do resultado? É a mais apropriada, ou mais adequada para fins de colheita da prova. Então, o legislador, os processualistas, entenderam que, em razão do lugar, o Código de Processo Penal adotou a teoria do resultado. A teoria do resultado é melhor para colher a prova o lugar onde se consumou o crime. Só que nós devemos tomar um cuidado. Vermelho mesmo. Cuidado. Por que cuidado, professor? Nós aprendemos, professor, mas o senhor falou que lá no Código Penal que nós adotamos lembrei até do macete que o senhor disse, tem um macete lá do lugar, a teoria. Então, adotamos a teoria da ubiquidade. Só que lá era o Código Penal. O Código Penal adotou a teoria da ubiquidade. Porque o que é ubiquidade? Tanto faz o local da ação como do resultado. A teoria da ubiquidade, também chamada mista, ubiquidade ou mista, para essa teoria, o Código Penal que adotou, não importa o momento da ação, o local da ação ou o local do resultado. Para ele, o nosso código adotou a teoria da ubiquidade. Só que
É o Código Penal. Por que o Código Penal adotou? O Código Penal adotou a teoria da ubiquidade porque cuida-se de competência internacional. Internacional. Chamado crimes plurilocais. Eles acontecem em 2 países. Então, crime iniciou a ação no país, no Brasil, e consumou em outro. Ou iniciou no outro e consumou no Brasil. Então, esses crimes há um conflito internacional. Para o conflito internacional, o nosso Código Penal adotou a teoria da ubiquidade. Tanto faz se a ação ou o resultado, se aconteceu dentro do nosso território, vai aplicar o Código Penal. Isso, o Código Penal. Ou seja, cuida-se em saber quando o Brasil é competente. Então, o Código Penal, ele vai definir pela teoria da ubiquidade quando é que o Brasil é competente. Uma vez definida que o Brasil é competente para processar e julgar aquele crime, a comarca, o foro, o juízo competente vai se dar pelas regras do Código de Processo Penal. Mas, uma vez definida a competência do Brasil, utiliza-se o CPP para definir o juízo competente. E aí o juízo competente, em regra, vai ser pelo local da consumação. Então, não confundam. O Código Penal adotou a teoria da ubiquidade. Certo? Já o nosso Código de Processo Penal, adotou como regra, o local da consumação. Professor, por que o senhor está falando como regra? Se eu estou falando como regra, é porque existem exceções. E o que cai, infelizmente, são as exceções. Então, a regra, teoria do resultado. A regra é essa, teoria do resultado. Só que o código, nos outros artigos que a gente for ler, o 72 e o 73, ele traz as exceções, algumas das exceções. Que nós vamos ter exceções em leis especiais. Então, que regra, vamos estudar as principais exceções. Deixa eu ver se abre bem aqui o código para a gente dar uma lida. Exceções. Vou botar o preto. Bora. Só um minutinho, deixa eu abrir bem aqui o Código de Processo Penal. Bora, Código. CPP. Código de Processo Penal. Vamos lá, vou fechar o caderno aqui. Vamos dar uma lida no Código de Processo Penal. O próprio Código de Processo Penal, ele já traz 2 exceções. O 6970, ele diz: a competência será de regra
Veja que o próprio código ele já disse que de regra. Se ele diz que é de regra, é porque tem exceções. Determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou seja, a teoria do resultado. Aqui ele traz situações do crime iniciar no território e terminar no outro, onde é que vai ser no Brasil o último ato de execução. O que importa aqui, ó, o 72 ele já traz a primeira. Ele diz: não sendo conhecido o local da consumação, o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Então, a primeira exceção, ó, o código diz, a competência regular-se-á pelo domicílio do réu. Se o réu tiver mais de uma residência, firmar-se-á pela prevenção. Se o réu não tiver a residência certa ou foi ignorado seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. 73, a segunda exceção. Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio da residência do réu, quando conhecido o lugar da infração. Então, bora voltar para o caderno. Para a gente quebrar essas exceções que estão no código. Então, bora lá. Aqui, nosso caderno. Então, a primeira exceção, o código é bem claro, ó. Se desconhecido o local da consumação, se desconhecido o local da consumação, será competente o domicílio ou residência do réu. Ó, primeira hipótese, ó, lá quando a gente viu os critérios de fixação da competência, nós vimos também que o domicílio ou residência do réu também são critérios de fixação da competência. Ó, o primeiro, quando não for conhecido o local da consumação. Ó, ninguém sabe onde consumou o crime, ninguém sabe onde o crime se consumou, ó, vai aplicar, ó, o domicílio ou residência do réu. Esse está expresso no Código Penal. O outro também está expresso no Código Penal. Letra B. A letra B está prevista no artigo 73. O que é que ele diz? Eu vou dar um exemplozinho rápido para a gente memorizar e eu já volto para o caderno. Eu estou vendo que a Ramila não está na sala, mas eu sei que vocês vão contar para ela. Se eu não estiver enganado, a Ramila é lá de Montes Altos, né? Teve um dia aqui na aula, deu um problema no som, e aí eu saí, depois vocês ficaram falando, um monte de coisa aí, tal. No outro dia, eu fui olhar, fui ouvir o que é que vocês ficaram falando, fazendo durante a minha ausência. E eu escutei a Ramila conversando com os meninos, e ela falando, dizendo que eu sou gay. Você fala, vocês não sabem, o Carabina, eu descobri que o Carabina é gay. Rapaz, é gay, o Carabina namora com um cara, com não sei o que, tal. Por isso que ele nunca casou, tal. E ela falando, ó, descendo a lei em mim. E eu só depois escutei, tava gravado, a prova tá gravada. Ela cometeu um crime contra a minha honra. Ela cometeu um crime, ó, difamação. Os crimes contra a honra, em regra, são de ação privada. Nós já aprendemos isso. Eu vou mover uma queixa-crime, Roberval, contra a Ramila, por difamação. Qual é o juízo competente? Onde é o juízo competente que vai analisar, vai processar e julgar essa minha queixa-crime? O código diz, ó, a regra, ó, o local da consumação. Onde é que eu fui difamado? Eu fui difamado aqui na cidade de Imperatriz. Então, o juízo competente é um juiz, ó, da vara criminal daqui de Imperatriz. No caso, meu crime de difamação, o GECRIM. Poxa, então, ó, a regra é que seja do local da consumação, aqui em Imperatriz. Só que o código, no artigo 73,
ele me dá uma opção. Ele disse, ó, se a ação for exclusiva, privada, no caso de ação exclusiva, privada, eu, o querelante, que estou entrando com a queixa-crime, ó, eu posso optar de entrar com essa ação no domicílio do réu. O réu é o autor do fato. O réu é quem me difamou. Quem é que me difamou? A Ramila. Gente, quando a gente é da cidade pequena, a gente perde uma coisa, a identidade. Lá em Montes Altos, lá ninguém conhece a Ramila, mas a gente conhece a filha do seu Joaquim. A filha do seu Joaquim. Ela veio para a cidade grande, aqui da cidade grande, ele passou a conhecer ela, a Ramila. A gente na cidade pequena, pessoal só conhece a gente, fulano, filho do seu João, Josiane não sei de quem, é sempre pelos pais. É a Catiana da Dona Maria, é o Márcio do Geazi, então, de certa forma, a gente perde a identidade. E na cidade pequena, ó, a fofoca é maior. A fofoca é maior. Se eu entrar com a queixa-crime contra a Ramila aqui em Imperatriz, ninguém aqui, lá no fórum, ninguém sabe nem quem é Ramila. Ninguém sabe nem quem é. Olha, rapaz, o Carabina tá processando essa menina. Rapaz, será que quem diabo é essa menina? Rapaz, a menina tá espalhando que ele é viado, ó. Meu Deus do céu. Ninguém sabe. O código me dá essa opção. Quando a ação for exclusiva, privada, preste atenção, não cabe na ação subsidiária da pública. Ela tem que ser exclusiva, privada. Quando ela for exclusiva, privada, o código me dá essa opção de eu ajuizar a ação, o processo, a queixa-crime, lá na comarca onde mora o réu, comarca da residência do réu, não é da vítima. Eu que fui vítima do crime. Não caia na pegadinha. O querelante que sou eu, é a vítima do crime. Mas o réu do processo vai ser o autor do fato, no nosso caso, a Ramila. Então, eu vou entrar com a queixa-crime de difamação contra a Ramila, e algum de vocês vão ser minhas testemunhas, que eu tenho já a filmagem, os áudios, lá na comarca de Montes Altos. Na hora que eu protocolar, quando eu sair lá, antes de chegar no gabinete do juiz do processo, a cidade de Montes Altos todinha já está sabendo que eu estou processando a Ramila, filha do seu Joaquim. Já vai espalhar igual pólvora. Então, é como se fosse uma vingança. O Código de Processo Penal, ele trouxe essa opção como se fosse uma vingança. Mas presta atenção, isso só na ação exclusiva privada. Professor, o senhor está mentindo. Bora dar uma lida lá no 73, gente, que eu vou já copiar. Vamos dar uma lida de novo no 73. Presta atenção no 73, gente. Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante, eu posso preferir o foro de domicílio da residência do réu a Ramila, ainda que quando conhecido o lugar da infração. Eu sei que foi aqui em Imperatriz que ela me difamou, mas eu posso, se eu quiser, é uma faculdade, eu posso optar de entrar com a ação da Montes Altos. Vocês entenderam? É uma exceção do local da consumação. O local da consumação, a teoria do resultado, foi aqui em Imperatriz. Carabina, tu pode ajuizar Imperatriz? Posso ajuizar Imperatriz. Mas o código ele me dá também uma outra opção de eu ajuizar a queixa-crime já no local da residência do réu, no caso a Ramila. Viu, gente? Entenderam onde é que eu vou processar a Ramila? Ramila, brincadeira, viu? Eu estou falando isso porque você é a única que eu conheço daqui que eu sei que é de cidade pequena. A Josiane também é de João Lisboa, mas João Lisboa já é maior do que Montes Altos. Montes Altos é uma cidade pequena que já todo mundo se conhece praticamente lá. Viu? Não zanga não, é mentira, viu? Eu não vou te processar não, vou entrar com a queixa-crime aqui mesmo. Entenderam, gente? Então bora copiar a segunda exceção. Segunda exceção, ó.
pela segunda exceção, nos casos de ação, caso de exclusiva, vou botar até em caixa alta, ação privada, então não cabe na subsidiária da pública, não cabe na personalíssima, pode-se optar pelo ajuizamento no domicílio do réu, ainda que conhecido o lugar da consumação. Onde é que está isso, professor? No artigo 73 do CPP. Engraçado, quando eu dou essa aula presencial, eu costumo dar o exemplo do fedorento. Quando eu entrei na sala, eu peguei alguém chamando eu que estava fedendo, que eu estava fedorento. Também é uma difamação, certo? E aí eu vou mover a queixa crime. Mas como aqui eu não posso dizer que alguém, que a Ramila estava achando que eu estava fedendo, eu não sei como é que ela vai sentir o cheiro pelo computador. Mas eu peguei o áudio lá e o vídeo, ela me falando que eu sou gay, por alguns colegas que estavam na sala ainda. Certo? Então, ó, a regra, gente, local, competência territorial, a regra, local da consumação, teoria do resultado. Mas nós temos exceções. Primeira exceção, ó, eu não sei o local da consumação, se eu não sei domicílio ou residência do réu. Se ele tiver mais de uma residência, por prevenção, nos casos de exclusiva ação privada, eu posso optar em ajuizar a ação no domicílio do réu, ainda que eu saiba onde for o local da consumação. Próxima exceção. Próxima exceção. O STJ e o STF entendem que nos crimes dolosos contra a vida, adota-se a teoria da atividade. Ó, preste atenção, vou já explicar o porquê. Crimes dolosos contra a vida, F3. Ó. O STF, não é o Código de Processo Penal, é a jurisprudência majoritária, entende que se o crime for doloso contra a vida, professor, me dá um exemplo de crime doloso contra a vida. O homicídio, se adota a teoria da atividade. Por quê, professor? Vamos imaginar um crime doloso de homicídio. Deixa eu escolher minha vítima aqui. Pela letra A. Eu dou 5 tiros no Antônio. Descarrego meu revólver. 6 tiros que eu tenho. Mas acertei 5. Um bateu o catolé. A arma não disparou. Mas acertei os 5. O que é que aconteceu com o Antônio? Ele não morreu. De imediato, ele não morreu. Por quê? Ele é o Highlander. O que é que fizeram? Pegaram o Antônio, chamaram o SAMU, levaram ele aqui em Imperatriz, viu? No Bacuri. Levaram ele para o socorrão e ele foi para centro cirúrgico, botaram no balão, oxigênio, tudo, não sei o quê. Pior do que a Covid, UTI, tudo. E o homem tá ruim. E a família do Antônio tem condição. A família do Antônio tem condição, freta um avião aéreo, bota ele dentro do avião e leva para onde? Antigamente era o lugar que salvava o povo daqui do Maranhão. Teresina. Um abraço para meus amigos piauienses da sala. Eu adoro o Piauí. Piauí, terra querida. Mandou o Antônio para Teresina. Levou para Teresina. 3 dias depois que o Antônio chegou em Teresina, ele foi submetido a uma cirurgia para retirada de projéteis. Ele não resistiu e veio a óbito. Ele morreu. Qual o crime que eu pratiquei? Eu pratiquei um crime de homicídio. Um crime de homicídio consumado. Ele morreu.
crime de homicídio é um crime doloso contra a vida. Quem é o juiz? Aonde é que eu vou ser processado? Qual é o juízo que eu vou ser processado e julgado por esse crime de homicídio? Ó, qual é o lugar? Qual é o lugar? Qual é a comarca? Eu vou lá no Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal é que define competência, não é o Código Penal. É o Código de Processo Penal. O que é que o Código de Processo Penal ele me diz? Ele diz, a competência será do local da consumação. Meu Deus do céu. Meus queridos alunos, onde é que ocorreu a consumação desse crime? Onde é que foi o resultado? Lá em Teresina. Caramba, então tudo bem. Então o juízo competente vai ser o juiz de Teresina. Onde é que vai ocorrer o inquérito policial? Lá na competência, lá em Teresina. Imagina, gente, que a Andreina, eu estou pegando aqui, e o Bartolomeu foram testemunhas desse crime. Ó, o delegado lá de Teresina vai ter que mandar uma intimação para a Andreina, para o Bartolomeu, e a Andreina, o Bartolomeu, vão ter que se dirigir lá na capital do Piauí, Teresina, com o dinheiro deles, com a passagem deles, para prestar depoimento para o delegado de polícia. Depois tem que voltar para ir no processo, prestar depoimento. O laudo pericial, para fazer o local do crime, onde foi o local do crime, como é que foi o crime, fazer a reconstituição do crime. Vai ser tudo ser feito em Teresina. Como é que esse delegado vai conseguir fazer? Será que ele vai conseguir fazer essa reconstituição por telepatia? Será que ele vai conseguir por telepatia? É impossível. Não tem como, não tem como o delegado e o juízo fazer a colheita das provas. A colheita das provas não tem como você adotar. Nesse caso de crime dolosos contra a vida, você adotar a teoria do resultado. Para esse caso, a jurisprudência do STF entende que nos crimes dolosos contra a vida, adota-se a teoria da atividade. O que é a teoria da atividade? Local da ação, omissão. Ainda você lembra, né? Por que, professor? Por quê? Porque é melhor para a produção das provas. Então, é melhor para a produção. É uma exceção. Essa exceção não está no Código de Processo Penal. É o entendimento majoritário, tanto da doutrina como da jurisprudência dos tribunais superiores. Nos crimes dolosos contra a vida, adota-se a teoria da atividade. Vai ser no local da ação ou da omissão. Não importa se o resultado aconteceu em outro local. Não importa se o resultado aconteceu em outro local. Beleza. Próxima exceção. Professor está de exceção, infelizmente. O que é o GECRIM? GECRIM é o Juizado Especial Criminal. Professor, que diabo é isso? GECRIM, os Juizados Especiais Criminais são o juízo competente para julgar os crimes de menor potencial ofensivo e todas as contravenções penais. Professor, o senhor falou grego. O que diabo é um crime de menor potencial ofensivo? Não se preocupem, meus amados alunos. Lá no 6º período, no processo penal 3, nós iremos estudar todo o procedimento do GECRIM, mas eu vou adiantar. Os crimes de menor potencial ofensivo estão todos aqueles crimes onde eu olho para a pena máxima lá do artigo e se a pena máxima for menor ou igual a 2 anos, menor ou igual a 2 anos, vocês não estão me vendo, estou feito besta, menor ou igual a 2 anos, a competência será dos juizados especiais criminais. Não tem inquérito, é um TCO e vai para o GECRIM. O procedimento é pelo GECRIM. O GECRIM é uma lei especial, a Lei 9.099/95,
ela é que regulamenta todos os procedimentos do juizado especial criminal. E ela diz que nos crimes do GCRIM, se adota a teoria da atividade. Se adota a teoria da atividade. Então, pelo GCRIM, que é uma lei especial, traz expresso que no GCRIM, crimes praticados pelo GCRIM, a competência, em razão do lugar, dar-se-á-se pelo local da ação ou da omissão. Teoria da atividade, diferente da regra do Código de Processo Penal. Por isso que é exceção. Próxima exceção chamados atos infracionais. Professor, o que são atos infracionais? Os atos infracionais são como análogos, como se fossem os crimes praticados pelas crianças e pelos adolescentes. A criança e o adolescente, nós aprendemos lá em Penal 1, que eles não praticam crime, Alessandra. Tchau. Eles não praticam crimes. Eles praticam atos infracionais. Esses atos infracionais são análogos aos crimes do Código Penal. O ECA, ele não traz o crime de homicídio, ele não traz o crime de roubo, ele não traz o crime de furto, ele traz os atos infracionais, análogo ao crime de homicídio, análogo ao crime de roubo, análogo ao crime de estupro e por aí em diante. Os atos infracionais são, em regra, os crimes praticados pela criança e pelo adolescente. E onde é que estão eles? No famoso ECA. O que é ECA? Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu não lembro mais a lei, se eu não estiver enganado, é a lei 9.069, não tenho certeza. Não, acho que é 8.069/90, a lei do ECA. Não vou pesquisar agora aqui, não, senão perder tempo. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz os atos fracionais praticados pelas crianças e pelo adolescente. Esses atos fracionais, o ECA, ele traz expresso que lá também se adota a teoria da atividade. Ou seja, a fim de determinar a competência dos atos infracionais praticados pelo adolescente, em razão do lugar, ela ocorrerá pelo local da ação ou da omissão. O local da ação ou da omissão praticada por esse adolescente, por essa criança ou por esse adolescente. Eu não gosto de falar em criança, porque criança, na verdade, até 12 anos de idade, pelo ECA, se ela vir a praticar um ato infracional, ela não sofre aquelas medidas socioeducativas. Ela sofre a medida de proteção. Vocês vão aprender aí quando for estudar o ECA. Próximo. Professor, acho que ficou mudo aqui. Tá mudo aqui para mim. Eu acho que ele caiu. A coisa dele deve ter caído. Ele caiu. Saiu da ligação. Mas hoje tá que tá, viu?
internet hoje tá boa, viu, da galera? E é geral. Pois é, cuidado com o que a Ramiro vai falar, né? Porque Cuidado aí, Ramila. Tu viu o que ele falou aí, né? Fazendo propaganda, eu vi aqui. Minha mãe escutou, pensou que era verdade. Minha filha, por que tu chamou ele de gay, mãe? Voltando, depois vocês continuam com esse assunto de vocês aí. Voltando. Bora lá. Vamos lá. Próximo. Então, primeira exceção. Se desconhecido o local da consumação, será competente o domicílio ou residência do réu. Segunda exceção, nos casos de exclusiva ação privada, pode-se optar pelo ajuizamento do domicílio do réu, ainda que conhecido o lugar da consumação. Próximo, exceção. Continuando, ó, vamos lá continuar, se não cair esse negócio que eu armaria. Então, chamados crimes tentado, ó, houve a tentativa nos crimes tentados. Quais são os crimes tentados? Nós aprendemos que os crimes tentados são lá do artigo 14.2 do Código Penal, onde o cara inicia a execução do crime e o resultado não ocorre por circunstâncias alheias à sua vontade. Isso é o crime tentado. Quando o crime for tentado, a competência em razão do lugar, o código diz, ó, que vai ser o local do último ato praticado. Local do último ato praticado. Ó, o cara deu 3 golpes de faca e o cara atravessou a rua, já era outra comarca. E ele deu o último golpe lá, mesmo que se iniciou naquela comarca anterior, mas, ó, como o cara não morreu, foi tentativa, ó, o código traz expresso. Deixa eu ver se eu boto o código aqui. Se não derrubar a internet, acho. Aqui, ó. Não cai, não cai, não cai.
Alô, alô, alô. Alô. Estamos escutando. Vocês estão me vendo? Sim, professor. Estão me Tô vendo ouvindo? aqui o Estão me senhor. ouvindo? Tô ouvindo Agora também. estamos ouvindo e vendo. Alô, alô, tem alguém aí? Estamos ouvindo e vendo, professor. Oi! Prossiga, professor. Oi, Estamos na professor. escuta, Rafael falando. Oi, estamos aqui, Tá professor. me Tô ouvindo, ouvindo também. Janaína? Tá me ouvindo, Janaína? Professor, a gente está ouvindo, tá? Pode continuar. Será que não fica melhor se eu desativar o vídeo e ficar só com áudio para evitar cair de novo? Estão me ouvindo? Alguém está me ouvindo aí na sala? Tá Eu tô lhe ligando, tá ouvindo. ligando, ligando. Tá ok, professor. Pode relaxar o Buriti. Tá ouvindo? Agora eu tô ouvindo todo mundo, não tá ouvindo ninguém. Não, bora continuar. Tirar aqui. Vou desligar meu vídeo, que talvez seja o meu vídeo que tá derrubando, mano. Eu não acredito não, mas bora lá. Só ver aqui um negócio aqui. Pronto. Vocês estão vendo o código de processo penal aí? Tá dando para ver? Estão vendo o código aí? Estão vendo? Sim. Alô, som? Sim, professor. Sim, a gente está vendo, professor. Aparecendo já. Tá, beleza. Ninguém escreveu, achei que tava de novo mudo. Bora lá. Então o código ele diz aqui também, ó. Parágrafo 2º. Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente tenha produzido ou devia produzir seu resultado. Então, no crime tentado, ó, aqui no primeiro, ó, se iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência determinada pelo lugar e tiver sido praticado o último ato de execução. Então, nos crimes tentados, a competência será do local onde foi o último ato praticado. Não importa se a consumação se deu em outro local. B, C, D, E, F, G. G. O código também, ele traz lá, se tiver em local incerto, ó, quando incerto, se dá-se-á pela prevenção. Então, ó, vamos voltar para o caderno. No crime tentado, a competência será do local do último ato praticado. No crime tentado, será o local do último ato praticado. Se local for incerto, eu não sei se foi aqui ou se foi em João Lisboa, o crime, foi lá na fronteira, não sei se é ou não, ó, resolve pela prevenção.
Professor, o que diabo é a prevenção? Primeiro juízo que despachar. Não entendi, professor. Ó, o crime aconteceu entre a fronteira de Imperatriz. Ó, o crime aconteceu no meio do rio. No meio do rio. Daqui no Tocantins. Eu não consigo saber qual foi o local exato da consumação. Se foi aqui, Imperatriz, ou se foi do lado da Bela Vista, que vai ser Itaguatins. Mas o cara foi preso pela polícia lá de Itaguatins, do Tocantins, e a polícia do Tocantins levou ele lá para a delegacia de São Miguel, lá fizeram lá e mandaram lá para Itaguatins. O juiz de Itaguatins despachou. Se o juiz de Tocantins lá despachou de Itaguatins, ele se tornou prevento. Se ele se tornou prevento, ó, a competência firmou para ele. Se o local for incerto, se resolve pela prevenção. Se o local for incerto, se resolve pela prevenção. Ah, professor, mas depois se descobriu que a consumação se deu do lado do Maranhão. Como o local era incerto, foi resolvido pela prevenção. O juiz de Itaguatins, ele se tornou prevento. Se tornou prevento e ele se tornou juízo competente. Próxima sessão, crime de estelionato por emissão cheque sem fundo. Ó, crime de estelionato praticado por emissão de cheque sem fundo. Lembra da Ramila? A Ramila lá de Montes Altos tem a conta dela lá do Bradesco de Montes Altos. Ela tá aqui em Imperatriz e aí ela pega o talão de cheque dela do Bradesco lá de Montes Altos e ela mete cheque sem fundo dolosamente, sabendo que não tem fundo, e ela espalha aqui na cidade de Imperatriz no comércio. Qual o crime que ela praticou? Ela praticou o chamado crime de estelionato por emissão, acho que eu vou ter esquecido a palavra dolosa, por emissão dolosa de cheque sem fundo. Onde é que ela vai ser processada e julgada? De quem é a competência? Sabe, professor? Isso é fácil. Competência pelo local, ó, competência pelo local, em razão do lugar, será o da consumação, o código é claro. Onde é que foi consumado o crime de estelionato? Na cidade de Imperatriz. Errado. Tem uma exceção. Existe duas súmulas 521 do STF e 244 do STJ. E essa súmula diz o quê? A competência será do local da recusa do pagamento. Da recusa do pagamento. Professor, onde é o local da recusa do pagamento? Quem foi que recusou o pagamento? Foi aqui em Imperatriz que recusou o pagamento? Ou foi lá em Montes Altos? Ó, o local da recusa do pagamento nada mais é que o local da agência da conta do estelionatário. A consumação se deu aqui em Imperatriz, mas a competência se dá pelo local da recusa do pagamento. Como a recusa do pagamento botou na compensação, chegou lá no Montes Altos, a agência do Montes Altos, sem mais nem ser assim, no meu tempo de banco era assim. Ia para a Câmara de Compensação, mandava para lá, e se tivesse fundo, e aí Montes Altos recusou o pagamento. Se Montes Altos recusou o pagamento, a agência do Bradesco, ó, o processo de estelionato, o inquérito de estelionato contra ela, vai ter que correr lá na cidade de Montes Altos do Maranhão. Penúltima, ABCDFGH e professores são demais. Justamente o que cai em concurso são essas exceções. Para a gente lembrar, é complicado. Não vou falar o palavrão, é complicado. E falso testemunho por carta precatória. Esse aqui cai muito em concurso. Carta precatória.
Professor, eu não sei nem o que é carta precatória. Quando da audiência no processo criminal, existe a oitiva das testemunhas. Se uma da testemunha ela mora em outra comarca, a testemunha mora em outra comarca, o processo corre aqui em Imperatriz. A defesa vem e arrola a testemunha lá em Montes Altos. Como a testemunha, a justiça não vai pagar a passagem da testemunha pela vir de Montes Altos para cá, para ser ouvida no fórum daqui de Imperatriz. Então, o que a justiça faz? A justiça emite uma carta para a comarca de Montes Altos, que o juiz lá de Montes Altos ouça aquela testemunha. Essa carta chama-se carta precatória. Carta precatória que é enviada para ser ouvida outras testemunhas ou cumprir outro ato em outra comarca, em comarca diversa. Chama-se carta precatória. O juiz que envia, o remetente, ele é chamado de deprecante. O remetente é o juízo deprecante. Deprecante. É uma palavra difícil, feia. O juiz de Imperatriz é o juízo deprecante. O juiz de Montes Altos é o juízo deprecado. É o juízo deprecado. O juízo de deprecado vai marcar a audiência lá para ouvir a testemunha que foi arrolada do processo daqui de Imperatriz. A testemunha, Marlito, chega lá na audiência e larga o pau a mentir. Qual o crime que o Marlito praticou? Crime de falso testemunho. Ele mentiu na audiência, ele praticou o crime de falso testemunho. Onde é a competência para julgamento desse crime de falso testemunha? No juízo deprecante, daqui de Imperatriz, onde corre o processo principal, ou no juízo deprecado, lá onde está sendo realizada a audiência? Essa é fácil, né? Vou fechar meu vídeo aqui, porque, ó, por carta precatória, o juízo competente será o juízo deprecado. O juízo deprecado, porque realiza a audiência. Então, ele vai ser processado lá em Montes Altos mesmo. O processo não vai vir para cá, não. O do falso testemunho. O processo de falso testemunho que ele praticou, a competência será lá de Montes Altos. O juízo deprecado. Por fim, a última exceção, que eu conheço, né? Crime de tráfico internacional de drogas. Crime internacional de tráfico de drogas. Nós estudamos ainda, mas eu vou começar ainda hoje. A competência dos crimes que ultrapassa a fronteira, que existe um tratado internacional, os chamados crimes transnacionais. Esse crime é de competência da Justiça Federal. Então, o crime de tráfico internacional de droga, eu já estou dizendo para vocês, afirmando que a competência é da Justiça Federal. Mas qual da Justiça Federal? De onde? Deixa eu ver quem tem a cara de maconheiro aqui. Deixa eu ver aqui. O André está lá em Miami. E aí ele começa a mandar lá de Miami, pelos Correios, ele manda para o Caleb, aqui em Imperatriz, diversas sementes de maconha. A maconha lá é diferenciada, tudo é feito em laboratório, e ele manda as sementes para o Caleb, A Polícia Federal está num grampo, está mandando todos os meses, ele está mandando essas sementes para produzir aqui, tem uma investigação, essa semente não é daqui do Brasil, é de outro país. A Polícia Federal abre um inquérito, começa a interceptação e pega o Caleb falando, papá, manda para mim, tá, pá. E o André envia. Tchan, aí semente. Quando a bagagem chega
Lá em Brasília, o avião primeiro vem para Brasília, depois vem para Guarulhos, depois de Guarulhos ele vem direto para Imperatriz. Quando chega em Brasília, a Polícia Federal dá uma batida e encontra a bagagem cheia de semente de maconha. Ó, aonde é que vai correr esse processo do tráfico internacional de droga? Em Brasília, em Guarulhos, qual o juízo competente? Imperatriz, o destino da droga. Não posso dizer em Miami, né? Porque aí você seria contra a Polícia Federal e ir lá para Miami, inquérito lá. Então, será Brasília, será Guarulhos ou será Imperatriz, o destino da droga? Ó, no crime, no tráfico internacional de drogas, a competência será do local da apreensão da droga. A apreensão da droga. Então, ó, não é o local da consumação. A consumação seria aqui, mas é o local da apreensão. Foi apreendido em Brasília, então, ó, o processo será de uma das varas da comarca de Brasília. Então, uma das varas da comarca de Brasília. Então, ó, quantas exceções nós temos, ó? Muitas exceções. E vocês acreditam, se cai demais em concurso, ó, essa competência em razão do lugar. O que eu tenho que saber? A regra, local da consumação, saber que o Código Penal da tua teoria da ubiquidade e, infelizmente, eu tenho que decorar essas exceções. Infelizmente, eu tenho que decorar essas exceções. E o que cobram muito são as exceções, certo? E o que cobram muito são as exceções. Depois, quando nós terminar esse assunto de competência, nós vamos fazer umas revisões, eu vou trazer diversas questões sobre competência, como é que cai isso em prova, como é que cai em concurso essa em razão do lugar, pelas exceções, beleza? Terminamos competência em razão do lugar. Vamos passar para a próxima espécie de competência. Ó, próxima espécie de competência, a chamada competência material ou ratione materiae. Competência em razão da matéria, da natureza da infração, em razão da matéria. A competência em razão da matéria, não sei se vocês tá dando para ver o caderno aí, gente. Diz que sim aí no chat. Sim, professor. Não, Tá beleza. aparecendo aqui normal. Ah, beleza. Então, vamos lá. Competência e razão da matéria. A competência e razão da matéria, pessoal, ela é dividida em duas vertentes. Nós vamos ter competência e razão da matéria da justiça comum e nós vamos ter, ó, a chamada justiça especializada. Então, ó, em razão da matéria, ó, nós vamos ter crime de competência da justiça comum e nós vamos ter competência da justiça especializada. A justiça comum, ó, a justiça comum, ela é subdividida entre justiça estadual e justiça federal. Então, a justiça comum, ela é subdividida em justiça federal e em justiça estadual. Não existe hierarquia. Não existe hierarquia. E nem existe justiça melhor do que a outra. O povo tem uma falsa ideia de que a justiça federal é melhor do que a justiça estadual. Lê do engano, viu? Não existe esse negócio de melhor ou pior. Eu estava ouvindo hoje no jornal que naquele caso da Marielle, daquela Marielle que já deu um monte de confusão aí, da morte daquela vereadora, estava querendo federalizar o crime dela. O que era federalizar? É um deslocamento, ó, da competência da justiça estadual, que a competência lá é crime estadual. Lá não tem nenhuma prerrogativa de função, não tem nada que seria da justiça federal e a justiça comum, de tirar da justiça estadual para a justiça federal. A própria família da Marielle e os amigos
são contra. Por que são contra? Porque acredita que a Justiça Estadual está fazendo um bom trabalho e eles estão com medo de deslocar essa competência para a Justiça Federal e demorar mais ainda. Imagina o tamanho que deve ser esse inquérito, esse processo lá, deve ser gigantesco. Começar tudo de novo na Justiça Federal, nomear um delegado federal, se tiver na fase de inquérito, ou ir para a Justiça Federal, até o juiz federal, ver que passo que está o processo, ler todo o processo, meu amigo, é outra novela. Então a família é contra, então não tem esse negócio de hierarquia, que a Justiça Federal, ela prepondera sobre a Justiça Estadual, e nem que a Justiça Federal é melhor do que a Justiça Estadual. As duas são uma merda. As duas fazem parte da justiça comum. As duas fazem parte da justiça demorada. E, infelizmente, não tem uma melhor do que a outra. Não tem uma em matéria criminal. Nenhuma melhor do que a outra. Então, esqueça da cabeça. Tem muita gente que pensa que a justiça federal é melhor do que a justiça estadual. Não existe hierarquia. Ambas fazem parte da justiça comum. Professor, e a justiça especializada? Na justiça especializada, em matéria processual criminal, processual penal, nós temos duas. A chamada justiça eleitoral e justiça militar. Então, nós temos crimes da justiça eleitoral, onde eu vou utilizar o Código Eleitoral, crimes previstos no Código Eleitoral, e também o Código de Processo Eleitoral. E vou aplicar o CPP de forma subsidiária. O que não tiver no Código Eleitoral vai para o Código de Processo Penal. E nós temos um Código Militar e nós temos um Código de Processo Militar. O que não tiver no Código de Processo Militar, eu vou aplicar o Código de Processo Penal de forma subsidiária. Professor, e como é que é o macete? Como é que eu vou saber se é da justiça especializada ou da justiça comum? Observação. Observação. A justiça comum é residual em relação a especializada, né? Deu a crase. A especializada e a justiça estadual em relação à justiça federal. Não entendi, professor. Vou botar um J maior aqui, por respeito. A justiça comum, gente, ela é residual. O que é residual? O que significa ser residual? Ela é o resto. Ela é o resto. Primeira coisa que eu vou olhar, se a competência da justiça especializada. Em razão da matéria, primeira coisa eu analiso se é competência da justiça especializada. Se for de competência da justiça especializada, não será da justiça comum. Não será da justiça comum. Agora, aquilo que não for da justiça especializada, o resto, o resíduo, o esgoto, será tudo da justiça comum. Será tudo da justiça comum. Então, como é que eu vou saber, professor, na prática? Aconteceu um crime, a primeira pergunta que eu vou fazer em relação à matéria. O crime é eleitoral? Não. O crime é militar? Não. Então, eu já sei que a competência não é especializada. Então, a competência, ela é comum. Ela é comum. Só que a competência comum, nós temos duas espécies. Ela é estadual ou ela pode ser federal. Como é que eu vou saber que esse resto é federal ou estadual, professor? A justiça estadual é residual
em relação à Justiça Federal. A Justiça Estadual, ela é residual em relação à Justiça Federal. Como assim, professor? Eu vou fazer de novo a pergunta. Primeira pergunta, é da Justiça Eleitoral? Não. É da Justiça Militar? Não. Então não é Justiça Especializada, é da Justiça Comum. Outra pergunta, é da Justiça Federal? Não. Opa, o que não for da Justiça Federal, o que não for, o resíduo, o resto, o esgoto, será da Justiça Estadual. Então, tudo aquilo em matéria de justiça comum que não for da Justiça Federal, será da Justiça Estadual. Então, a doutrina diz que a Justiça Estadual, por isso é que ela presta, viu? Ela é bi. Ela é bi. Por isso que a Justiça Estadual é a melhor. Por que ela é melhor? Porque ela é bi, Roberval. Por que ela é bi? Ela é birresidual. Ela queima nos dois pistões. Ela é residual em relação à Justiça Especializada e ela também é residual em relação à Justiça Federal. Professor, mas aí, professor, você quer demais. Como é que eu vou saber essas coisas? Gente, professor, então como é que eu vou saber qual é a competência da Justiça Estadual? Ei, eu não preciso dizer o que é a competência da Justiça Estadual. Quais os crimes que são da Justiça Estadual? Agora, eu preciso saber quais são os crimes que são da Justiça Eleitoral. Eu preciso saber quais são os crimes que são da Justiça Militar. E eu preciso, principalmente, saber quais são os crimes de competência da Justiça Federal. O que não for desses três, o que não for dessas três justiças, será da Justiça Estadual. Em matéria criminal, o que não for da Justiça Eleitoral, o que não for da Justiça Militar e nem da Justiça Federal, será da Justiça Estadual. Até rimou. Em matéria criminal, o que não for da Justiça Eleitoral e nem da Justiça Militar, totalmente da Justiça Federal, será da Justiça Estadual. Então, professor, eu preciso saber qual é a competência da Justiça Militar, só que, infelizmente, nossa faculdade, e poucas faculdades no Brasil, tem uma cadeira de Direito Penal Militar ou de Direito Processual Penal Militar. Não é o foco do nosso estudo. Não é o foco, infelizmente. Professor, e quais são os crimes militares? Os crimes militares são aqueles que estão previstos lá no Código Penal Militar. Ah, professor, o senhor sabe? Rapaz, eu não sei. Confesso para vocês que eu não sei. Ah, professor, mas por que o senhor não sabe? Porque eu nunca estudei. Não sei, não trabalho. E as faculdades não têm essa cadeira, tem poucas faculdades. Eu tenho um colega agora que é advogado, que ele foi meu aluno lá na UFMA, e ele acho que fez uma especialização em Direito Militar e Processual Militar, e ele tem pego várias ações aqui em Imperatriz, inclusive uma aluna nossa agora aí que fez um vídeo aí sobre os assédios sexual, moral, que ela estava sofrendo aqui no comando do 3º BPM. Ele é o advogado dela. Então, quem quiser se especializar nessa área, fazer uma especialização depois, porque infelizmente a faculdade não oferece. Já direito eleitoral, algumas faculdades, por exemplo, a UFMA, ela coloca o direito eleitoral como matéria optativa. Aqui na Unisuma, nem matéria optativa não tem, então não tem direito eleitoral. Vocês só estudam direito eleitoral, salvo engano, naquela parte da Constituição. Tem um capítulo lá da Constituição dos direitos políticos, aí lá você estuda partido político, elegibilidade, inegibilidade. Eu acredito que só estuda isso lá. Para aprofundar nos crimes eleitorais, professor, quais são os crimes eleitorais? Aqueles previstos no Código Eleitoral. Sufrágio, captação ilícita de sufrágio e tal. O Glender condenou um determinado político agora esses dias. Eu vou ver se eu acho mandar para vocês no grupo
a decisão que ele até mandou para mim, de determinado vereador por crime eleitoral. Aí sim, lá é um crime eleitoral. Então, ó, o que não for da justiça eleitoral, o que não for da justiça militar, será da justiça comum. E da justiça comum, como é que eu sei se é da justiça federal ou da justiça estadual? Eu preciso conhecer a competência da justiça federal. O que não for da justiça federal, será da justiça estadual. Então, o nosso objetivo é estudar a justiça comum. Nós não trabalhamos a justiça especializada. Então, ó, nós agora vamos estudar a competência, algumas competência da Justiça Federal. A Justiça Federal, ó, nós vimos na primeira aula que matéria de competência somente por Constituição Federal e Estadual. A competência da Justiça Federal, ela vem prevista no artigo 109 da CF. Se algum dia vocês forem fazer, a partir do próximo semestre deve estar saindo, seletivo para a Justiça Federal como estagiário, ou concurso para técnico judiciário ou para analista judiciário da Justiça Federal, vocês devem conhecer todas essas competências da Justiça Federal. E onde é que elas estão presentes? Onde é que eu estudo, professor? No artigo 109 da Constituição Federal. É mesmo, professor? Então, ó, trabalho de casa, como diz minha filha, leitura do artigo 109. Então, na próxima aula, nós vamos continuar daqui. Vai ficar para vocês darem uma lida. Esse final de semana, deem uma lida. São vários lá no artigo 109. Dê uma lida. Quando for na próxima aula, segunda-feira, nós vamos esmiuçar esse artigo 109 da Constituição Federal. Porque eu sabendo qual é a competência da Justiça Federal, o que não for da Justiça Federal, com certeza será competência da Justiça Estadual. O que não for competência da Justiça Federal, será de competência da Justiça Estadual. Então, a Justiça Estadual, ela não traz um rol de competência do que ela processa e julga. Por quê? Porque ela é residual. O que não for da Justiça Federal, o resto, tudo é da Justiça Estadual. Já da Justiça Federal, precisa estar expresso no artigo 109. E lá vai começar dizendo assim: compete ao juiz federal processar e julgar. Aí tá. Muita coisa. Nós vamos passar umas 2 ou talvez até 3 aulas só trabalhando a competência da Justiça Federal. Mas o caderno vai ficar bacaninha, já vai servir para concurso, para prova do OAB. E quando for na nossa revisão, eu vou trazer algumas questões e nós iremos trabalhar em sala de aula. Beleza? Tá bom por hoje, eu tô cansado, tá doendo minha garganta. Professor, o artigo 108 também fala da competência, mas é a nível de tribunal, né? Tribunal Federal, né? 2 artigos, 109, né? Que eu estava olhando aqui. Ele também fala a nível de tribunal, né? Porque tem a nível de juiz e a nível de tribunal, né? Aí a competência já é originária em cima dos tribunais. Exatamente. Federal, né, professor? O que nós vamos estudar é a competência do 109, viu? Dos juízes federais. Beleza, gente? Tranquilo? Eu não sei o que aconteceu, só caindo. Eu dei aula antes. O 6º período não caiu nenhuma vez. E aí caiu 3 vezes aqui. Não sei o que aconteceu, não. Mas no mais, obrigado. Se cuidem. Ó, a partir de amanhã, Caleb, tá liberado as academias, a pelada. E os cultos. Então, ó, cuidado. Não adianta ter um corpinho sarado se esse corpinho está dentro de um caixão selado, velado, e não tem nem como direito a fazer velório, não tem nem como abrir a tampa, nem para a gente olhar para o corpinho. Não adianta jogar pelada se o prefeito pegar o Covid, Deus o livre, pegar esse Covid, ele precisar de uma UTI, ele vai pegar um avião, táxi aéreo, vai para o Sírio-Libanês. Os demais peladeiros puxa-saco irão para outro campo, lá para o cemitério, Campo da Saudade. E cuidado para não ir para o culto, senão o culto orar, de repente vai acabar, ó,
indo também para outro campo, saindo da igreja para outro campo. Cuidado com as aglomerações. Evite as aglomerações. Fique em casa. Se for possível sair, se for preciso sair, usem máscara e não deixe de toda hora estar limpando a mão com gel. Fique com Deus conosco. Beijo no coração de todos. Tchau. Vou desligar aqui a gravação. Até segunda-feira. Aí, parece que travou até para desligar. Abraço, parece que travou até para desligar. Hoje tá o santo.